Aluno, olha isso aqui, parece física, é uma questão de física, mas foi cobrado na prova de matemática. O problema é que o aluno tem dificuldade na física porque não sabe matemática. Só que isso aqui pode ser cobrado na prova de matemática, sim, e aparece com frequência no seu concurso uma questão que o aluno bate o olho e se assusta porque tá falando aqui, ó, de velocidade, tá falando de tempo, tem aqui o desenho de uma corrida. Aí o aluno fica preocupado porque ele fala assim: nossa, eu tô numa prova que eu estudei matemática, só que tá cobrando um monte de coisas de física e tá pedindo aqui, ó, a distância em metros. Então o aluno já fica bugado, já fica desesperado, ele quer pular essa questão, ele quer largar isso, ele já desiste da sua aprovação. A partir de hoje eu vou com você te mostrar que isso aqui a gente resolve utilizando matemática, vou destrinchar tudo com você e você vai ser capaz de resolver uma coisa como essa utilizando a sua matemática de forma mais descomplicada possível. Sabe qual que é o problema, aluno? Nunca nenhum professor te explicou que quando temos coisas como essa daqui, ó, uma razão, porque isso aqui é uma razão, nenhum professor até hoje te explicou, destrinchou com macetes, com muita interpretação, coisas como essa daqui, ó. Aluno, para começo de conversa, isso daqui, ó, 180 km por hora, isso daqui é uma razão, correto? Por que que isso aqui é uma razão? Por que que isso aqui é uma divisão? Porque a gente tem o quilômetros dividido por hora, porque isso aqui, ó, é uma divisão. Então, quando a gente tem algo como isso aqui, ó, 180 quilômetros dividido por hora, a gente pode adicionar o valor 1 aqui, ó. Porque o valor 1 não faz diferença. Então a gente consegue reescrever isso daqui neste formato, ó, 180 quilômetros dividido por 1 hora. A gente está reescrevendo. Isso aqui é uma manipulação que você já deveria saber. Isso aqui é uma divisão. Isso aqui é uma razão. A partir de hoje, você bater o olho em qualquer coisa parecido com isso aqui, você vai lembrar que você pode reescrever, porque assim fica muito mais lógico. Eu tô te ensinando a pensar. Eu tô te ensinando a raciocinar. Eu não tô só pedindo para você decorar um monte de formulinhas que vai chegar no momento da sua prova, você vai travar. Porque isso aqui é uma questão que realmente envolve física, sim, mas caiu na prova de matemática. Aí o aluno que não tem aulas como essa aqui, ele fica travado. Ele pula, ele perde a aprovação. Então você vai reescrever, você vai pensar neste formato, ó. Você vai bater o olho nisso aqui e vai pensar: opa, isso aqui é uma razão. Isso aqui é uma divisão. E toda vez que você tiver uma razão e uma divisão, isso aqui nada mais é do que uma regra de 3. A gente pode reescrever isso aqui. A gente pode reescrever assim, ó, quilômetros e o tempo. Aí o que acontece? A gente tem 180 quilômetros, a gente consegue fazer em 1 hora. Você tá vendo? Eu tô simplesmente reescrevendo uma divisão, estou representando em regra de 3. Por quê? Porque se a gente tiver o valor de tempo como sendo 2 horas, em vez de 1 hora como foi colocado aqui, tiver 2 horas, a gente colocar o X aqui e resolver a regra de 3, a gente consegue chegar em uma resolução, a gente consegue chegar numa resposta. Então, olha só, eu peguei a divisão, eu peguei a razão e tô reescrevendo ela em regra de 3, e esse valor de 2 horas, a gente colocando aqui, a gente conseguiria descobrir quanto ele iria ter percorrido em 2 horas. Ó, porque quanto ele percorreu em 1 hora, a gente já tem que ele percorreu 180 quilômetros em 1 hora. A partir do momento que eu monto a regra de 3 e quero descobrir quanto ele vai ter percorrido em 2 horas, a gente descobre o X. Eu só estou aqui destrinchando com você algo que era complicado. Então você bateu o olho na prova, apareceu coisas como essa,
quilômetros por hora, metros por segundo. Apareceu coisas neste formato, você pode reescrever. Isso é uma divisão, isso é uma razão. E você pode reescrever também em forma de regra de 3, porque tudo fica mais lógico. A partir de hoje, você bateu o olho nisso aqui, você vai pensar, opa, eu estou percorrendo 180 quilômetros em 1 hora. E eu posso montar a regra de 3. Essa questão, este raciocínio, você resolveria essa questão de forma muito tranquila. Só que eu vou apagar agora, por quê? Porque temos um outro problema nessa questão. Porque a gente tem aqui, ó, 180 km por hora e foi dado um valor em segundos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode trabalhar em nenhuma questão a mesma unidade de tempo diferente. Aqui, ó, a gente tem a unidade de tempo em horas. Então, a gente tem que transformar, colocar tudo em segundos ou tudo em horas, entendeu? Então, para começo de conversa nessa questão, a gente precisaria transformar esses 180 km por hora em metros por segundo. Ou transformar esse 2,4 segundos em hora. Mas eu fico muito esperto e olho para as alternativas. As alternativas estão em metro. Então, se eu transformasse isso aqui para hora, eu continuaria tendo quilômetro aqui. E a resposta final iria aparecer em quilômetro. Só que eu quero a resposta final em metro, porque eu estou esperto. Eu estou com um olhar de águia. Eu fico olhando, eu fico interpretando. Eu fico destrinchando a questão, mas eu dou uma olhada nas alternativas para eu já descomplicar a minha resolução. Se as alternativas estão em metros, ó, a resposta final está em metro, eu vou já buscar transformar isso aqui para metros por segundo para que eu chegue de forma mais rápida na resposta em metro. Olha isso, olha o poder disso. Interpreta a questão, dá uma olhadinha nas alternativas para você já ter um direcionamento melhor do que fazer, qual o melhor caminho. Então, já que eu tenho que transformar tudo, ó, a unidade de tempo, então a unidade de tempo, ó, eu tenho que colocar ou tudo em segundo ou tudo em horas. Só que para eu colocar tudo em segundos, eu tenho que transformar isso aqui, ó, em metros por segundo, beleza? Por quê? Porque assim, transformando isso aqui para metros, eu já vou sair com a resposta final em metros e é isso mesmo que eu quero. Então vamos lá, você sabe transformar 180 km por hora em metros por segundo? Para isso, o que você tem que fazer? Você vai montar um esqueminha, ó, de quilômetros por hora para metros por segundo. O que você vai ter que fazer? Você vai dividir por 3,6. E o contrário, o que você vai fazer? De metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Então, aluno, você precisa saber isso aqui, porque agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 180 km por hora, vou pegar esses 180 km por hora, para transformar para metro por segundo, que é o que eu quero, eu vou dividir por 3,6, você está vendo? Então, eu tenho essa informação no texto e eu vou pegar, eu quero, essa informação está em quilômetros por hora, para transformar para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6, entendeu? Você precisa saber disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui e vamos lá, vamos pegar o 180 km por hora e vamos dividir por 3,6. Tem muito aluno que tem dificuldade em trabalhar com essas divisões, com vírgula, ó, você tem vírgula aqui. Aí ele tem que colocar 180 dividido por 3,6, ele tem muita dificuldade. O que você faz? Olha que coisa simples. Multiplica essa parte de baixo por 10. Se eu fiz isso aqui embaixo, se eu multipliquei embaixo por 10 e eu multiplicar em cima por 10, eu não alterei nada. Eu simplesmente estou mantendo o equilíbrio aqui, ó.
Então, o que você faz para sumir com essa vírgula e ficar tudo mais fácil? Multiplica embaixo por 10, multiplica em cima por 10, que você vai manter a mesma razão. Você vai manter a mesma divisão, porque isso aqui é uma divisão. Eu estou dividindo 180, eu estou dividindo por 3,6 para eu conseguir transformar o quilômetros por hora para metro por segundo. Então, eu vou multiplicar embaixo por 10, o que a gente vai ter? A gente vai ter... Quando a gente multiplica por 10, é só andar com a vírgula uma casa para a direita. A gente vai ter 36. E eu vou multiplicar em cima por 10 também para manter o equilíbrio da razão. 180, quando eu multiplico por 10, é só eu aumentar um zero. Pronto. Aí agora, trabalhar com isso daqui, fazer essa divisão, é muito mais fácil do que fazer essa divisão aqui, ó. Porque eu sei que o aluno, eu sei a dor do aluno, tem muito aluno que tem dificuldade em trabalhar com vírgula, ele já fica todo cheio de dúvida, ele já começa a ficar muito mais cansado. Então, aplica esse macete, ó, isso aqui é um macetinho. Você viu a vírgula? Escreve nesse formato aqui, pensa, eu posso multiplicar embaixo por 10, transformando nisso aqui, andando com a vírgula uma casa, e eu posso multiplicar em cima por 10 também. Aí eu adiciono um zero, ficando assim, ó. Aí agora, fazer essa divisão, tem muito aluno que faz muito tranquilamente. Quando eu faço essa divisão aqui, ó, eu vou chegar na resposta, isso aqui vai ser igual a 50 metros por segundo. Então, eu transformei, ó, os 180 km por hora, eu transformei nisso aqui. Beleza? Então, a gente vai trabalhar agora com essa informação e com essa informação aqui, ó. Por quê? Porque agora, ó, o que a questão está querendo da gente? A questão está querendo aqui, ó. Quando o vencedor cruzou a linha de chegada, a distância entre os dois carros, representada na figura acima, era D. Então, ele quer saber a distância, ó. Eu tenho que achar a distância em metros, beleza? A distância em metros. Eu tenho essa informação e eu tenho essa informação. E eu não te falei no início da aula, eu não te falei que, ó, olha só, isso aqui é uma razão, isso aqui é uma divisão. Você tem que lembrar de transformar isso aqui, ó, que isso aqui, ó, é 50, ó, isso daqui, eu posso pensar o seguinte, isso aqui é 50 metros dividido por 1 segundo. Entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, como isso aqui é uma razão, isso aqui é uma divisão, eu vou montar uma regra de 3. Quais as unidades que estão sendo trabalhadas aqui? Eu vou apagar esse pedacinho aqui. Olha só, me fala o seguinte, quais unidades estão sendo trabalhadas aqui? A gente tem a distância em metro e o tempo em segundo. Então, estamos trabalhando com a unidade distância em metros e o tempo em segundos. Isso aqui a gente consegue montar uma regra de 3, aluno. Por quê? Porque eu te falei, ó, isso aqui a gente pode representar como 50 metros. Então, ó, ele percorre 50 metros em 1 segundo. Ele, então, percorre 50 metros em 1 segundo. E ele está querendo saber quantos metros, ó, qual a distância em metros ele irá percorrer após 2,4 segundos. Eu pego essa informação aqui e coloco aqui, ó, debaixo dos segundos. Então, ó, em 2,4 segundos, ele vai ter percorrido qual distância? Eu chamo X porque é a distância que eu quero achar, é a distância em metros que eu quero achar. Então, quando eu resolvo essa regrinha de 3, eu vou chegar na resposta correta da questão. Olha só, você está vendo? Eu estou transformando algo que era totalmente complicado para você, que você achava que só dominando física você acertaria. Eu estou destrinchando, eu estou falando, eu estou te mostrando que é possível acertar utilizando somente matemática, regra de 3, manipulações.
Então, olha só, é só resolver essa regrinha de 3. Só que aluno não sai igual um maluco, igual um louco, multiplicando cruzado. Tem muito professor que fala, multiplica cruzado, regra de 3 é só multiplicar cruzado. Calma, aluno, você precisa analisar. Aqui, ó, as unidades envolvidas são distância em metros e tempo em segundos. Se eu aumentar o tempo, eu vou aumentar a distância? Sim. Se eu aumentar a distância da viagem, se eu aumentar a distância da viagem, eu vou aumentar o tempo da viagem também. Então, isso aqui é uma regra de 3 direta. Se é uma regra de 3 direta, um aumentou, o outro também aumentou, então eu vou aplicar o cruz credo, eu vou multiplicar cruzado. Mas eu tenho que analisar, ó, distância e tempo. Para isso, você tem que focar nas unidades. Então, eu vou multiplicar cruzado agora. Aí, o que acontece? Eu multiplico 50 vezes 2,4. Lembrando, aluno, que isso aqui, ó, a gente pode deixar o metro aqui, ó, o M de metro. Entendeu? Vamos colocar um Mzinho de metro aqui, porque olha só como que você vai ver que vai ficar muito mais lógico. A gente, então, vai multiplicar cruzado, ó, 50 vezes 2,4. Aí a gente coloca 50 vezes 2,4. Isso é igual x vezes 1 segundo. X vezes 1. Esse 1 segundo não faz diferença, a gente pode sumir com o 1. Então, para a gente chegar no valor do x, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer essa multiplicação aqui, só que tem muito aluno que tem dificuldade de trabalhar com a vírgula, correto? Tem muito aluno que tem dificuldade em multiplicar isso aqui. Tem muito aluno que tem, porque isso aqui tem uma vírgula. Mas, aluno, isso aqui a gente pode reescrever sendo assim, ó, 50 vezes o 2,4, ó, o 2,4 a gente pode reescrever como sendo 24 dividido por 10, porque quando a gente divide por 10, a gente pega a vírgula e anda para cá. Então, o 2,4 a gente pode reescrever em 24 dividido por 10. Isso é igual a x. Tá vendo? Algo que era complicado para o aluno fazer essa multiplicação com vírgula, eu reescrevo, eu te ensino manipulações que fica algo muito mais fácil. Olha só, tem muito aluno que tem uma dificuldade extrema de fazer esses cálculos aqui com vírgula. É só reescrever, ó. Quando reescreveu isso, olha o que a gente acontece aqui. A gente tem esse zero aqui, olha só. Tá vendo? Isso aqui a gente pode pegar 50 dividido por 10. Tem muito professor que fala, corta o zero. Mas isso aqui nada mais, nada menos que eu posso fazer 50 dividido por 10... que vai virar o quê? Vai ficar 5, 50 dividido por 10, e cortando o zero vai ficar na mesma, porque vai sobrar o quê? Vai sobrar 1 aqui embaixo, não faz diferença nenhuma, porque dividir por 1 não faz diferença nenhuma, a gente pode tirar o 1, ó, a gente pode apagar o 1, apagar a divisão, e a gente apaga o zero aqui, ó. Aí ficou isso aqui, ó. Olha como que fica fácil. 5 vezes 24. 5 vezes 24. Esse 5 eu posso reescrever ele como 10 dividido por 2 vezes 24 é igual a x. Aí quando eu faço 10, se eu fizer 10 vezes 24, dá 240 dividido por 2, quanto que vai dar? 120. Você viu, ó? 10 vezes 24 vai dar 240. Eu pego, vou apagar o 10 vezes 24 e vou colocar aqui, ó, 240. Vou pegar o x. Vou pegar o x, ó. Vou colocar ele aqui no lugarzinho dele. Beleza, show de bola. Aí agora eu faço, ó. 240 dividido por 2 vai dar 120. 240 dividido por 2 é muito fácil. X igual a 120. A gente chega na resposta correta. Letra E. 120 metros. E realmente faz sentido. Quando a gente pega, ó, se a gente pegar o valor do x aqui, ó, olha só, aluno, olha só como que eu estou detalhando para você. Se a gente pegar o valor do x aqui, ó, que a gente chegou, x igual a 120. Se a gente colocar aqui na nossa regra de 3, ó,
no lugar do x, no lugar do... Olha só, no lugar desse x aqui que estava aqui, a gente pegar e colocar o que a gente achou, que é 120, o que vai acontecer? Faz todo o sentido do mundo, ó. Porque 50 metros, ele demorou 1 segundo. Para percorrer em 2,4 segundos, ele fez 120 metros. Então, ó, em 1 segundo, ele percorreu 50 metros. Em 2,4 segundos, ele vai ter percorrido quanto? 120 metros. E faz todo sentido. Se no lugar do 2,4 fosse só 2 segundos, era simples, era só eu dobrar. De 50 passou para 100. Só que como é 2,4, vai dar um pouquinho maior que 100, que realmente deu 120. Olha só, eu estou conferindo a resposta. Eu estou com você conferindo a resposta. Faça isso na sua prova, aluno. Confira a resposta. Vê se aquilo que você achou tem lógica. Eu achei aqui, ó, que o x igual a 120. Pega essa informação e vê se essa resposta tem lógica. E realmente faz todo sentido. Se em 1 segundo ele percorreu 50 metros, em 2,4 segundos ele tem que ter percorrido o dobro e mais um pouco. Então 120 faz todo sentido. Se no lugar desse 2,4 tivesse somente 2 segundos, se tivesse somente dobrado para 2 segundos, a resposta aqui teria que ser 100, porque aqui também iria só dobrar. Então, olha só, macete, rataria para o momento da sua prova. Se por acaso, em vez dessa regra de 3 aqui, ó, tivesse, em vez do 2,4, tivesse somente aqui, ó, 2 segundos. Então, se no momento da sua prova, você analisa, ó, se por acaso tivesse assim, daqui para cá dobrou, multiplicou por 2, aqui também teria que dobrar, multiplicar por 2. Então, olha só, aluno, se a regra de 3 fosse essa daqui, se a regra de 3 fosse essa daqui, ó, aí vamos colocar o x aqui. Se a regra de 3 fosse essa daqui, fica muito fácil de ver que daqui para cá, ó, dobrou. Então, daqui para cá dobrou vezes 2. Então, daqui para cá também teria que dobrar. Aí é só pegar o 50 e dobrar ele. Daria x igual a 100. Olha isso. Estou te passando um macete para fazer regra de 3 mais fácil. Estou destrinchando tudo com você. Estou te passando rataria. Então, antes de ficar multiplicando cruzado, montando tudo isso aqui, vão ter regras de 3 que só de você bater o olho, você já vai saber o valor de x. Porque se daqui para cá, ó, dobrou vezes 2, aqui também vai dobrar, ó, vezes 2. Mas no caso dessa questão, o que aconteceu? Aconteceu que não era o 2 segundos, era 2,4. Aí, de cabeça, fica mais difícil de achar o x. Só que você, sendo 2,4 aqui, ó, mas sendo 2,4 segundos, você já tem que dar uma analisada, ó. Passou de 1 para 2,4. Então, eu já sei que isso aqui vai mais que dobrar. Então, eu já sei que o x tem que ser maior, o x tem que ser maior que o dobro, que é 100. Tá vendo? Esse finalzinho da aula eu te passei macete, eu te passei rataria. Para fazer mais rápido, para conferir também. Opa, eu achei que o x igual a 120. Faz sentido isso? Pega o valor do x, que é 120, coloca aqui no lugar do x, ó. Apaga o x, coloca o resultado que deu 120 metros e analisa. Ah, se em 1 segundo ele percorreu 50 metros, em 2,4 segundos, faz sentido ele percorrer 120 metros? Faz sim. Porque eu aumentei o tempo, eu vou aumentar a distância ali percorrida. Então, você precisa utilizar tudo que eu te passo para conferir, para ganhar clareza, para ganhar confiança, porque é a confiança que vai te trazer a aprovação. Tá vendo? Eu destrinchei a questão com você. Eu fiz passo a passo, eu te mostrei cada detalhe, eu tô te mostrando que a partir de hoje você viu uma razão, você viu uma divisão, você já tem que lembrar que você pode montar uma regra de 3.
Então vamos lá, aluno, eu destrincho tudo com você, eu te ensino a montar a questão, eu te ensino a interpretar cada linha da questão, eu te ensino a interpretar a imagem, eu te ensino a destrinchar a questão para de forma mais rápida e confiante montar a questão, e eu te ensino também macetes para resolver mais rápido. Valeu, aluno, vamos embora!